Nós vamos fazer a leitura de algumas passagens bíblicas relacionadas ao nosso assunto. Citarei ainda outras no decorrer do estudo, que nós não vamos ler agora no início. Selecionei apenas algumas para fazermos a leitura inicial. E nós vamos começar lendo em Deuteronômio, no capítulo 24, os 4 primeiros versículos. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomar para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Jeremias, meus irmãos, capítulo 3, verso de número 8. Jeremias, capítulo 3, verso 8. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. A leitura mais com referência ao fato de que, lemos aqui que Deus deu carta de divórcio a Israel. Mateus, capítulo 5, verso 32. Vamos ler o verso 31 também. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Passagem paralela a essa, logo adiante, no capítulo 19 do mesmo Evangelho de Mateus, nós lemos assim, Mateus 19, vamos ler do verso 3 até o verso 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio.
Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A última passagem, meus irmãos, que eu desejo ler no momento, encontra-se na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, passagem que o presbítero Zoinho, livro que o presbítero Zoinho tem lido conosco, aos domingos pela manhã, no capítulo 7, no versículo 15. Mas, para termos o contexto, vamos ler a partir do verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e se esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E aí chegamos então ao verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Meus irmãos, no domingo passado pela manhã, nós demos início a essa série de estudos sobre um dos vários temas relacionados à família. Como é do conhecimento dos irmãos, há vários meses estamos considerando o ensino bíblico sobre a família cristã. Estamos juntos, com a graça de Deus, procurando conhecer aquilo que a palavra de Deus, inspirada, infalível, tem a nos ensinar sobre os vários temas relacionados à família cristã. Temos feito isso há vários meses, o irmão tem acompanhado esses estudos, e no domingo passado, então, chegamos ao estudo do divórcio. Começamos a considerar aquilo que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema em particular. Domingo passado eu fiz apenas introduzir o tema. Não fiz mais do que chamar a atenção para a realidade do problema, para a dificuldade do problema, para o fato de que não se trata de um problema novo, mas que tem sido agravado atualmente, e a família tem sofrido, e procurei logo introduzir os irmãos e irmãs a uma série de passagens bíblicas, algumas delas estamos relendo hoje, continuaremos lendo e relendo e lendo outras também, relacionadas a esse assunto, para que a nossa mente possa ir aos poucos sendo pavimentada por essas passagens bíblicas pertinentes ao nosso tema, de modo que os irmãos possam perceber o caráter bíblico desses estudos e possam ir memorizando e gravando, entesourando na mente e no coração o ensino bíblico relacionado ao nosso assunto. Eu hoje quero avançar, meus irmãos, um pouco mais nesses estudos. Eu ainda pretendo utilizar pelo menos mais uns 2 domingos ou mais para abordar da melhor maneira que eu puder esse tema que é tão importante, tão relevante, em virtude da frequência com que os divórcios têm acontecido, separações, divórcios têm acontecido, não apenas no mundo lá fora, mas também na igreja. E também por causa da gravidade das consequências que os divórcios acarretam, trazem sobre as famílias, de um modo geral, e não apenas sobre as famílias, mas sobre a igreja, sobre a sociedade. Todos sofrem com
casamentos destroçados, laços de fidelidade rompidos, todos sofrem. E Deus sabe como essa questão angustia o nosso coração e como desejamos muito levar nosso pensamento absolutamente cativo em obediência à vontade revelada de Deus, que é a grande resposta que sempre temos para as questões da vida. E eu hoje quero avançar com o assunto considerando basicamente dois temas que eu indiquei apenas que nós trataríamos no domingo passado. Indiquei no domingo passado que nós iríamos tratar. Isto é, qual é a atitude bíblica com relação à questão do divórcio e qual é o conceito bíblico de divórcio. É sempre necessário nós fazermos essas perguntas quando consideramos qualquer assunto, qualquer tema. Qual é a atitude bíblica para com essa questão e qual é o conceito ou qual é a ideia bíblica de divórcio, para não estarmos aqui falando de alguma coisa que não corresponde àquilo que a Bíblia conceitua, corresponde à ideia bíblica. Com relação à atitude bíblica para com o divórcio, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que o divórcio não é uma instituição bíblica. Com isso nós queremos dizer que não foi Deus quem instituiu o divórcio, como, por exemplo, foi Deus quem instituiu o casamento. Não tem como. Nós lemos a Bíblia e vemos, foi Deus quem instituiu o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Largue o homem pai e mãe, se una à sua mulher e serão os dois uma só carne. Foi Deus quem instituiu o batismo. Foi Deus quem instituiu a Páscoa no Antigo Testamento, a circuncisão no Antigo Testamento, a ceia do Senhor na Nova Dispensação, no Novo Testamento. Mas não foi Deus quem instituiu o divórcio. Isto é, o divórcio não faz parte da vontade de Deus com relação àquilo que ele concebeu originalmente como uma ordem social para a humanidade. Pelo contrário, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, que nós lemos há pouco, e é uma passagem importante, nós voltaremos a algumas passagens dessa para estudá-las de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada. O Senhor Jesus mesmo, quando inquirido acerca de se seria lícito repudiar a mulher, divorciar da mulher por qualquer motivo, essa era a interpretação ampla que um ramo do judaísmo fazia da passagem que nós lemos em Deuteronômio capítulo 24, o Senhor Jesus deixou claro que não foi assim. Na realidade, Deus não instituiu o divórcio. Pelo contrário, o que Deus ajuntou, disse o Senhor Jesus, não separe o homem. Ele fez os dois uma só carne. E Jesus deixa claro que, na realidade, foi apenas por causa da dureza do coração humano que Moisés permitiu o repúdio em certas circunstâncias, como nós estaremos considerando, o divórcio em certas circunstâncias. Mas Jesus deixa claro, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. O divórcio não foi uma instituição que signifique a vontade de Deus para a ordem social humana. Não foi. O divórcio originou-se em algum momento da história humana, que nós biblicamente não podemos precisar, nem historicamente podemos precisar, a Bíblia não registra, e certamente como consequência da queda, como consequência do pecado. Não houvesse o homem caído, não houvesse o homem pecado, e herdada essa natureza corrompida e pecaminosa com a qual todos nós viemos a este mundo, certamente
essa união estabelecida no Éden entre marido e mulher sempre teria um final feliz, sempre seriam felizes para sempre. Mas o pecado influiu e causou dano na criação de um modo geral e, inclusive, certamente é a causa, a razão desse acontecimento tão ruim, dessa ação, dessa decisão de separação, de divórcio, que causa tanto sofrimento, tanta dor. Não apenas a família, como eu disse, mas a igreja e a sociedade de um modo geral. Agora, apesar disso, meus irmãos, isto é, apesar do fato de que Deus não instituiu o divórcio, apesar de que o divórcio não faz parte da vontade volitiva, do desejo de Deus para a sociedade, e do fato de que certamente o divórcio em última instância, consequência da queda, consequência do pecado, a Bíblia não, por um lado, nem silencia acerca do divórcio, simplesmente desconhece essa realidade, não é isso que a Bíblia faz, nem tampouco aqui está meio troncado, eu resumi aí, mas não silencia, nem tampouco simplesmente condena o divórcio, mas reconhece o divórcio. A Bíblia não, por um lado, simplesmente desconsidera, não tem nada a nos dizer sobre o assunto, não é verdade, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre o assunto, para surpresa até minha, a Bíblia tem mais a dizer sobre a formalização do divórcio do que sobre a formalização do casamento. Diante da realidade, do problema que precisa ser tratado. Na realidade, boa parte da Bíblia foi escrita exatamente para tratar dos problemas, das dificuldades, dessas questões. Então, que nós quisermos responder essa pergunta, qual é a atitude bíblica para o divórcio? Respondo, não é nem de instituir, nem de desconsiderar, nem de simplesmente condenar indiscriminadamente o divórcio, mas de reconhecer o divórcio como uma realidade, como a Bíblia escreve sobre tantas outras falhas, outras faltas, outros pecados, para normatizar em função da realidade dessas outras faltas e desses outros pecados. A Bíblia fala da mentira, fala da usura, fala da lascívia, a Bíblia fala do homossexualismo, a Bíblia fala de tantos pecados nessa área e em outras áreas, reconhecendo e então abordando e tratando dessas questões. Então, a Bíblia reconhece o divórcio como uma realidade, como lemos aqui, decorrente da dureza do coração humano. Foi por isso que Moisés normatizou o divórcio. E então, percebemos, quando estudamos a Bíblia sobre o assunto, que a Bíblia normatiza esse assunto. A Bíblia regula ou regulamenta esse assunto para evitar males maiores, diante da realidade da pecaminosidade e da dureza do coração humano. Não tem pastor que não conheça a dureza do coração humano quando essa questão é envolvida. Como muitas vezes, apesar de todas as orientações, as instruções, as advertências, os ensinamentos, as admoestações, às vezes o coração duro, humano, pecador, resiste, e é preciso fazer alguma coisa, e não apenas enfiar a cabeça num buraco e desconsiderar a questão, mas tratar do assunto e regular diante das condições diferentes, das circunstâncias diferentes, dos estados diferentes dos cônjuges, se crente, se não crente, e assim por diante, como nós estaremos aqui considerando. Por um lado, meus irmãos, quando nós
inquirimos a Bíblia acerca da atitude bíblica com relação ao assunto, nós lemos passagens como a que já citei para os irmãos, e que se encontra em Malaquias 2,16, aonde nós lemos que Deus odeia o divórcio, odeia o repúdio. O repúdio é outra palavra, outra tradução para o divórcio. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Ele vem falando do fato de que não aceitava as ofertas das mãos do seu povo, em grande parte, porque Deus tinha sido testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua descendência com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E Deus diz que ele odeia o divórcio, ele odeia o repúdio, uma expressão forte. Mas que a luz da Bíblia como um todo precisa ser qualificada. Porque, se por um lado nós lemos na Bíblia que Deus odeia o divórcio, odeia o repúdio, por outro lado, nós lemos, por exemplo, na passagem que li há pouco com os irmãos, em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 8, que Deus mesmo, por causa da prostituição, da impureza de Israel, que trocou o Senhor Deus por ídolos e se prostituiu com eles, essa é a linguagem que a Bíblia usa. Deus deu carta de divórcio a Israel. Deus está aqui exortando o reino de Judá, o reino do sul, dizendo: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, o reino do norte, do sul, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Tanto o reino do norte como do sul caminhavam nesse caminho, e o reino do sul não percebeu, apesar de ter visto Deus dar carta de divórcio ao reino do norte, ao seu povo, Israel, ainda assim continuava também na mesma direção, na mesma conduta, no mesmo procedimento, idólatra, pecaminoso, espiritualmente adúltero com relação ao Senhor Deus. E se os irmãos forem verificar passagens bíblicas como o capítulo 10 do livro de Esdras, nós vemos que o povo de Deus foi ordenado a se divorciar das suas esposas. Eles haviam se casado com mulheres pagãs, pecavam, erraram com relação a isso. E bastava o pecado como causa, mas aí surge o divórcio como uma necessidade, a separação como uma necessidade. E eles assim o fizeram em obediência às instruções, às ordens de Esdras. E também, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós lemos que José, esposo de Maria, mãe do Senhor Jesus, sendo justo, não a querendo infamar, quando ela se achou grávida, sem que ele houvesse coabitado com ela, resolveu deixá-la secretamente. A palavra aqui, grega, é a mesma utilizada outras vezes para divórcio, para repúdio, o verbo liô, o verbo que dá essa ideia. Não há nenhuma condenação da atitude de José aqui por determinar dar carta de divórcio a Maria, por causa disso, ainda que querendo fazer isso com discrição para não infamá-la. E aí ele foi orientado que não fizesse isso, porque o filho que ela conceberia era obra do Espírito Santo de Deus, era o Messias prometido, o Cristo, o Rei de Israel. Mas nesses exemplos, meus irmãos, nós vemos que o divórcio em si não é condenável, senão o Senhor Deus seria condenável, que pensamento absurdo, por ele mesmo dar carta de divórcio a Israel. Esdras estaria instruindo erroneamente o seu povo, e José não seria um justo ao proceder de maneira condenável, se todo tipo de divórcio fosse condenável na Bíblia.
O próprio Senhor Jesus, nas passagens que eu li há pouco, no capítulo 5, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, e depois no capítulo 19, ele indica uma exceção para o divórcio legítimo. Isto é, quando um dos cônjuges incorre ou comete relação sexual ilícita, fora do casamento. Depois nós vamos considerar essas passagens com mais detalhes, saber o que significa essas relações sexuais ilícitas e outras questões. Mas, claramente, Jesus aqui e no Sermão do Monte e no capítulo 19, quando ele aborda essa questão, inquirido aqui no capítulo 19 pelos fariseus, ele deixa claro que a interpretação farisaica dos judeus, de modo geral, de que um judeu homem poderia se divorciar por qualquer razão, interpretando equivocadamente aquela passagem que nós vamos considerar um pouco mais detalhadamente hoje, ainda vamos estudar mais detalhadamente posteriormente, de Deuteronômio 24, 1-4, que ele poderia se separar da sua mulher por qualquer motivo, por qualquer razão. E o Senhor Jesus mostra que não. E ele aponta mas ao mostrar que não é assim, ele aponta pelo menos uma causa legítima para divórcio. Legítima. Que é quando, por causa de relação sexual ilícita por um dos cônjuges. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, passagem que lemos também, acrescenta a orientação ao ensino do Senhor Jesus uma outra razão, um outro motivo. Ele se refere a cônjuges casados com cônjuges não crentes, o julgo desigual, cônjuges crentes casados com cônjuges não crentes. Os irmãos conhecem bem o contexto, não é que isso fosse legítimo, mas a realidade é que lá estava um casal, um deles se convertia, o outro não, marido ou mulher, e então a questão, o conflito no casamento era real, passava a ser real, porque afinal de contas, anteriormente caminhavam os dois juntos, no caminho largo que conduz à morte. Quando um se converte, o outro não, um continua no caminho largo que conduz à morte e o outro no caminho estreito que conduz à vida. Um servindo ao diabo, outro servindo a Deus. Situação muito difícil. E naturalmente podemos até compreender a intenção de alguns cônjuges crentes era se separar do seu cônjuge, do cônjuge incrédulo. E o apóstolo Paulo orienta, então, nessa questão que o Senhor Jesus não tratou especificamente, isto é, da relação de um crente com um incrédulo, e então ensina de forma inspirada, dizendo que se o cônjuge incrédulo quiser continuar com o cônjuge crente no casamento, que o cônjuge crente deve continuar. Ele não pode se separar simplesmente porque quer se separar nessas circunstâncias. Não. É claro que há outras questões aqui que não entram no caso. Por exemplo, em que um cônjuge incrédulo não quer se separar, mas bate na mulher, agride a mulher. Isso não é caso de separar, isso é caso de polícia já. Isso aí não é que não seja caso de divórcio, é mais do que caso de divórcio, é caso de polícia. Isso aí Mas deixa, por enquanto, isso para lá. O fato, meus irmãos, é que, por outro lado, aí Paulo acrescenta outro caso, se o descrente, o cônjuge incrédulo, marido ou mulher, quiser se separar, bom, aí o apóstolo Paulo diz que se separe. E diz, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Em todo momento eu vou evitar entrar na questão do novo casamento, porque nós vamos tratar disso depois. Claro que uma pergunta jaz aqui por trás disso tudo, né? A questão do novo casamento. Depois nós vamos considerar essas possibilidades na sequência. Depois não hoje, no outro dia. Então, irmãos, vejam bem, qual é a atitude bíblica? Estamos avaliando isso. Qual é a atitude bíblica com relação ao divórcio? Vejam,
Vamos partir dessas... A Bíblia não simplesmente desconsidera a questão, a Bíblia não instituiu, é verdade, ao mesmo tempo que Deus considera o divórcio odioso, ao mesmo tempo, esse ódio de Deus pelo divórcio tem que ser qualificado, porque a própria Bíblia mostra como Deus mesmo se divorciou de Israel, como Esdras ordenou que o povo se divorciasse, o povo de Deus se divorciasse das suas mulheres incrédulas, como José, sendo justo, não querendo difamar Maria, pretendia dar a ela carta de divórcio sem que isso fosse condenado ali no texto. Pelo contrário, ele é chamado de justo, sendo justo. Como Jesus mesmo aponta para a indicação dessa possibilidade de divórcio quando um dos cônjuges, quando há relação sexual ilícita por parte de um dos cônjuges, fora do casamento, e o apóstolo Paulo acrescenta o outro quando que diz respeito ao abandono obstinado do lar, né? Quando um dos cônjuges, o cônjuge não crente, quando o cônjuge não crente obstinadamente abandona o lar. Nós vamos ver depois a relação disso com o crente, quando nós entrar mais especificamente nessa questão. Então podemos tirar daí algumas conclusões. Primeiro, Deus odeia não necessariamente o processo do divórcio em si, mas o pecado que ocasiona o divórcio. Parece evidente à luz dessas passagens todas, que a gente não pode dizer qualquer divórcio é biblicamente ilegítimo e condenável. Bom, vou repetir o que eu estive argumentando até aqui. Parece que esses argumentos deixam claro que não pode ser simplesmente assim. A nossa atitude não pode ser tão simplista para com divórcio e divorciados, porque a atitude bíblica não é tão simplista assim. E nós queremos levar nosso pensamento cativo à obediência da palavra de Deus em todas as áreas, inclusive nisso. Além disso, claramente podemos concluir que há divórcios biblicamente legítimos, como esses que mencionamos acima. Portanto, pode haver partes que pecam por se divorciarem e outras que não pecam por se divorciarem. É o caso, por exemplo, do marido casado com a mulher, e um deles abandona, uma mulher incrédula, a mulher abandona o lar. Então, biblicamente, o marido não tem culpa nisso. Não, se não foi culpa dele, não tem culpa. Assim como o Senhor Deus não teve culpa do adultério, da prostituição de Israel, e assim por diante. Então, ou quando um dos cônjuges adultera, e o outro não, permanece sempre fiel, não tem culpa, então, aí está uma matéria de fato, em consequência da queda, como consequência do pecado, e que precisa ser resolvida para evitar males maiores, e a Bíblia, apesar de ter essa atitude geral contrária ao divórcio, ela normatiza e orienta essa questão. Além disso, irmãos, ainda com relação à atitude bíblica quanto ao divórcio, é bom ter em mente que mesmo quando um divórcio contraria os princípios bíblicos, eu não estou aqui querendo justificar divórcio, longe de mim, quero só compreender qual é a atitude bíblica para não ir nem para um lado, nem para o outro. Mas, mesmo quando um divórcio contraria os princípios bíblicos, isso é sério, ele não deve ser considerado como um pecado sem perdão. Também nós não podemos partir para uma atitude preconceituosa de considerar o divórcio o pecado sem perdão. Não é assim. Lemos em Mateus capítulo 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A Bíblia deixa claro que só há um pecado que não pode ser perdoado. É a afronta deliberada contra o Espírito Santo, contra Deus, contra a Trindade, como consequência, como atitude de um coração obstinado, deliberado, que rejeita a Deus obstinadamente, deliberadamente e definitivamente. Bom,
Aí não tem como. Mas o interessante é que nesse contexto, o Senhor Jesus deixa claro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, exceto isso. Quer dizer, fora isso, qualquer pecado pode ser perdoado. Isso é uma das grandes maravilhas do Evangelho, da graça de Deus em Cristo. O que seria de cada um de nós, com a nossa história pregressa, se todo pecado, cada pecado não pudesse ser perdoado? Por isso sempre afirmamos, por mais terrível que seja o pecado, o grande problema não é o pecado, o grande problema é o pecado não confessado, não reconhecido, o pecado não arrependido. Então, meus irmãos, não podemos colocar eleger qualquer pecado como sendo um pecado imperdoável, próximo de ser ali imperdoável. Não. Imperdoável apenas é a obstinação e a dureza do coração que se levanta contra Deus. Divórcios que contrariam os princípios bíblicos são pecados. Nós vamos procurar deixar claro. Há divórcios que seguem os princípios bíblicos, há divórcios que não seguem os princípios bíblicos. Há partes que são culpadas, há partes que não são culpadas. Então, divórcios que contrariam os princípios bíblicos são pecados, mas exatamente por serem pecados, podem ser perdoados, porque todo pecado pode ser perdoado. Não é que não se considere o divórcio pecado, é um pecado sério, grave, que traz consequências gravíssimas, que Deus odeia. Agora, eu estou falando dos pecados fora dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, dos divórcios, fora dos divórcios estabelecidos da palavra de Deus, dos princípios, mas exatamente por serem pecados podem ser perdoados, desde que haja arrependimento. Por exemplo, um cônjuge adultera. Não apenas adultera, mas há separação, ele é culpado. Havendo arrependimento, pode haver perdão. Ou ainda, não é que houve adultério, um casal, para a tristeza nossa, é o que muitas vezes acaba acontecendo, um casal, por questões menores, razões que não encontram justificativa nenhuma bíblica, por causa da dureza do coração, acabam endurecendo o relacionamento a tal ponto que se separam, se divorciam. É errado, é pecado, é passivo de disciplina eclesiástica, mas havendo arrependimento, há perdão. E o casal divorciado pode se reconciliar, desde que um dos cônjuges, como veremos adiante, não tenha casado com outra pessoa e depois queira retornar, não pode mais. É sério, pense bem, como nós vamos verificar daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, com relação a essa questão da atitude, Deus nos dê graça para levarmos o nosso pensamento aqui cativo à palavra de Deus, para compreendermos o que é que a palavra de Deus nos ensina e, com a graça dele, nos sujeitarmos a esse ensino e procurarmos aplicar, seja na vida da igreja como instituição, seja nas nossas vidas de forma individual. Com relação a essa questão da atitude, a atitude bíblica não é simplesmente deixa para lá, desconsidera, não, sempre tem uma palavra, sempre na igreja tem o que fazer. Com relação a essa questão, como eu vou procurar demonstrar, sempre tem o que fazer. Não há necessidade nunca de deixar ninguém no limbo, um cônjuge no limbo aí por uma questão que um fica assim, não fica aí, o outro não fica. Não, sempre tem uma solução, nem que a solução seja entre dois crentes, um errou, adulterou ou não, ou se separou de maneira indevida, e o conselho chama, ele diz, não vou continuar desse jeito, tá bom, então você vai ser excluído da igreja, é a excomunhão, você vai ser considerado como gentio e publicano. Gentio e publicano, agora a mulher ou o marido não precisa mais se atrelar àquele que passa a ser considerado agora como gentio e publicano. Se ele quiser se separar, se separe, fica livre agora o irmão. Caiu no outro
na outra condição de um cônjuge casado com uma cônjuge incrédula ou vice-versa. Nós estaremos considerando essa questão. Mas o fato, irmãos, é que não vamos generalizar tudo, colocar tudo no mesmo saco. A Bíblia não faz isso. Não porque ache que o divórcio seja uma instituição ideal, não é, mas reconhecendo a realidade do problema e a dureza do coração humano, então há possibilidades aqui reais e legítimas de divórcio nessa questão. Há partes culpadas, há partes que não são culpadas, às vezes as duas partes são culpadas também, e assim por diante, e partes que são inocentes, e se inocente for, tem que ser tratado como inocente. E aquele que tratar um inocente nessa questão, como se culpado fosse, estará agindo de maneira injusta, antibíblica. Mas a questão da definição, meus irmãos, do divórcio, afinal de contas, o que é o divórcio à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina? Divórcio deve ser compreendido na Bíblia à luz do ensino bíblico sobre o casamento. Para compreendermos bem o conceito de divórcio bíblico, nós precisamos compreender bem o conceito de casamento bíblico. Mas, como estamos fazendo o estudo em sequência, já estivemos aqui estudando vários domingos sobre o casamento, os irmãos já têm bem essa noção do conceito bíblico de casamento. Os irmãos sabem que o casamento, em resumidíssimo, é uma aliança de companheirismo. É isso que constitui, de fato, o casamento. É um compromisso, uma aliança de companheirismo, que idealmente deverá ser até que a morte separe. Essa é a vontade de Deus para o casamento. Esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a estrutura social da raça humana, um casamento até o final. Mas o pecado surgiu, é uma realidade, e nós precisamos lidar com essa realidade em cada área da vida. O divórcio, portanto, já que o casamento é uma aliança de companheirismo, é o rompimento formal de uma aliança de companheirismo. Isto é a quebra oficial desse compromisso e a consequente separação. Divórcio, portanto, tem esse caráter de separação, de quebra de compromisso e oficialidade, tem esse caráter oficial. Assim como o casamento é uma coisa oficial, pública, assim também o divórcio é uma coisa oficial, pública. Aí vamos ter oportunidade de considerar isso. Então, o divórcio é exatamente essa quebra, esse rompimento que não deveria ocorrer. Eu quero enfatizar isso. Ninguém diga que eu estou ensinando o contrário, que eu não estou. Não deve ocorrer, não deveria ocorrer. E aqueles que têm passado por esses processos sabem o quanto nós, como pastores aqui em conselho, resistimos a isso, ensinamos e procuramos evitar a todo custo, e se houve pecado de uma das partes, buscamos a reconciliação até onde possível, o quanto enfatizamos a pecaminosidade do divórcio, mas nós precisamos tratar do assunto sempre à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. O divórcio é, portanto, esse rompimento formal de uma aliança de companheirismo, essa quebra oficial de um compromisso e a consequente separação. Eu digo isso, irmãos, porque a Bíblia não reconhece a ideia moderna de separação a par de divórcio. Hoje nós temos, parece que, dois conceitos: divórcio oficial e separação. A ideia que se tem, às vezes até no meio da igreja, é que menos mal a separação. Não, a Bíblia não reconhece isso. Não existe esse negócio de separação entre casal, ou é casado ou divorciado, ou divorcia. Mas não tem esse negócio de só separar, não. Biblicamente é um conceito inexistente, como eu vou procurar demonstrar, indicar. Assim como o casamento, assim como não há união informal, no sentido de vamos só juntar, não casa,
a Bíblia não reconhece isso como vontade de Deus, assim também a ideia de mera separação não é bíblica, mas sim a gente encontra lugar para o divórcio, normatização do divórcio, determinadas circunstâncias, condições, estados, etc. Mas não de separação nesse sentido. É sério. Então, cada um pense muito bem se pensar, se decidir, se separar do seu cônjuge, porque aí a coisa é séria. Assim como o casamento, já mencionei há pouco, o divórcio também é formalizado ou oficializado na Bíblia, é o que eu vou procurar demonstrar agora aqui, um pouco mais com os irmãos. A Bíblia utiliza várias palavras, vários termos, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, como no Novo Testamento para divórcio. Os irmãos sabem, isso acontece sempre com cada tema, com cada questão, cada palavra. Nós temos a nossa tradução na língua portuguesa, às vezes traduz de um jeito, traduz do outro, mas a gente sempre deve procurar investigar aquilo que a língua original ensina, representa. E no Antigo Testamento, várias palavras são usadas, no Novo Testamento, várias palavras são usadas também. A palavra usada para divórcio, na expressão que eu li já algumas vezes aqui, carta de divórcio, significa exatamente separar, cortar. A expressão significaria um certificado de separação. Olha, as duas coisas aí indicadas claramente nesse termo, carta de divórcio ou carta de repúdio, como às vezes é traduzido, isto é um certificado de separação. Tem os dois caráteres, separação, mas não é só separação, mas um certificado. O certificado dá logo a ideia de oficialização, de alguma coisa que é lavrada, que é registrada, que é assinada, que é testemunhada, que é tornada legal, pública. Outros termos também são usados no Antigo Testamento, que não aquele que é usado aqui nessa expressão, carta de divórcio ou carta de repúdio, ou, mais literalmente, certificado de separação. As palavras hebraicas garash e shalar significam ambas essa ideia de repudiar, expulsar, despedir, deixar ir, mandar embora. Eu chamo a atenção disso para enfatizar que a ideia de, nós já estamos legalmente divorciados e tal, mas continuamos juntos, também não é bíblico. Se separou, separou. O divórcio bíblico, nós estamos aqui buscando qual é o conceito bíblico de divórcio, qual a ideia bíblica de divórcio. A ideia bíblica de divórcio, como nós vamos ver daqui a pouco, e as palavras também utilizadas no Antigo e no Novo Testamento indicam, envolve a ideia de separação, de desmantelamento do lar. A ideia de, não, vamos continuar junto, não é bíblica. Continuar junto, então, vamos oficializar essa junção, e não nesses termos, porque as palavras utilizadas para repúdio, para divórcio, elas dão essa ideia de separação, de expulsão, de despedir, de deixar ir, de mandar embora. No Novo Testamento, também os termos gregos utilizados, como apolio, afiemi, horizo, eles todos incluem essa ideia de despedir, deixar, mandar embora, deixar ir, mandar embora, separar, divorciar. Essa é a ideia. Então, como conclusão, meus irmãos, divórcio na Bíblia sempre implica em separação. Divórcio, no conceito bíblico, implica em separação. Não tem a ideia só de separação sem oficialização, nem a ideia só de oficialização sem separação. As duas coisas sempre na Bíblia andam juntas. Assim como o casamento. Não há a menor possibilidade de pensar num casamento com separação. Tá bom, nós vamos casar, mas fica cada um para o seu canto. Não é o conceito, não é a ideia bíblica de casamento.
Ou então nós vamos só juntar informalmente, amanhã junta com outro ali. Não, isso não é também ideia bíblica. Os dois conceitos, tanto no casamento como no divórcio, estão presentes. Casamento é essa aliança pública, formal, de companheirismo. Percebam bem o conceito do casamento. Nada de surpresa nesses termos aqui. O divórcio, portanto, é o oposto disso. Isto é a formalização do não companheirismo, da separação. Daí esses termos serem utilizados. Há uma passagem bíblica que eu quero considerar um pouquinho mais com os irmãos ainda agora, pela manhã, que é exatamente a passagem de Deuteronômio 24, versos 1 a 4. Eu ainda vou retornar a essa passagem quando estiver tratando dela por um outro prisma, por um outro assunto, outra perspectiva. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que a gente entenda bem o conceito de divórcio. É só com relação a isso que eu quero considerar a passagem agora, com relação à questão do conceito, a questão da ideia bíblica de divórcio. Observem essa passagem clássica lá do Antigo Testamento. Primeiro eu chamo a atenção do fato que está certa a nossa tradução aqui, que coloca essa cláusula condicional com o que a gente chama de apódose, né? Quer dizer, a conclusão, apenas no verso 4. O que está dito aqui no versículo 1, 2 e 3 não significa que represente a vontade de Deus ou que Deus esteja legitimando que qualquer marido se separe da sua mulher por qualquer razão. Aqui está. Deixa eu reler o texto com os irmãos. Vejam só. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, está apenas considerando uma possibilidade. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, esse coisa indecente nela é ou coisa difícil da gente compreender, a luta que tem dado em termos de interpretação, literalmente é coisa relacionada à nudez. Depois eu vou voltar para esse texto, a gente vai ter condição de tratar dele de modo mais minucioso. Coisa indecente nela. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quero chamar a atenção dos irmãos primeiro para isso. Vejam que nós temos essa possibilidade lá. Se acontecer isso, aconteceu o quê? Se um homem casa com uma mulher, depois ele casa e vai, por alguma razão, não se agrada dela depois, e então se separa, e ela vai e casa com outro homem, o outro homem não se agradou dela também, e aí se separa, não pode mais ser restabelecido o casamento anterior. Não é? Isso é dito que não é correto, apenas isso. Apenas que, nesse caso, não pode haver o casamento posterior. Mas eu não estou interessado nisso agora. Agora, eu estou interessado mais no aspecto formal para que a gente possa perceber o conceito, a ideia bíblica de divórcio. Depois nós vamos voltar para esse texto necessariamente. Mas observe apenas que o divórcio, como claramente observado, pode ser observado nesse texto, inclui 3 elementos. Observe os termos aqui, vou voltar para o texto. Observe tanto no versículo 1 como no versículo 3, as expressões que eu coloquei em negrito, com ênfase. Olhe como é descrito aqui o divórcio. Lavrar um termo de divórcio, lhe der na mão e despedir de casa. Quase que torna repetitivo. Quando chega no versículo 3, vejam, e se este aborrecer,
e lhe lavrar termo de divórcio, lhe der na mão e despedir de casa. Observem que o divórcio na Bíblia, para o que eu tenho chamado a atenção, ele inclui esses três elementos. Um termo escrito, isto é, um elemento formal, a disponibilização desse termo, aí está o termo, eu a divorciei, a ideia é, agora você está livre, e a ideia de separação, expulsar de casa, não, separou mesmo, concretamente estão separados, mas não apenas separados, mas oficialmente separados, um termo escrito. Eu verifiquei até termos que existiam na época. Não há na Bíblia um termo de divórcio assim, escrito, né? Mas tanto nos documentos hebraicos antigos, há alguns, e como também nos documentos gregos da época do Novo Testamento, há alguns termos. É interessante, eu, fulano de tal, filho de fulano de tal, seja lá conhecido por que nome sou, despeço a fulana de tal, termo escrito, não há nada mais próximo do que o nosso cartório formalizado e do que acontecia. Então, algumas implicações com relação a isso. Primeiro, era uma questão legal, não é certo, mas quase certamente com testemunhas, pelo menos à luz desses exemplos não bíblicos que a gente encontra, não é? Para que não houvesse nenhuma dúvida com relação ao fato da separação, isto é, do divórcio. Então, o divórcio na Bíblia tem esse aspecto legal, já tenho chamado a atenção com outras bases, e agora também com base nesse texto. Também era uma questão pública no sentido de, não era uma questão, vamos dizer, eu dou a carta de divórcio, mas fica comigo. Não, fica com a outra parte também, porque ela tem a evidência, a prova, mulher ou homem, que, no caso lá, na sociedade patriarcal no Antigo Testamento, isso não era concebível com relação às mulheres, os homens é que faziam isso, né? Então davam a carta de divórcio, mas a mulher tinha o direito de ter essa preservada, de possuir, de ter a carta de separação, a carta de divórcio, o que comprovaria legalmente que o seu marido a havia separado dela, havia divorciado. Depois a gente vai ver essas razões, vai entrar naquela expressão difícil que eu mencionei, porque isso muda, a interpretação daquilo muda tudo, né? Se essa coisa indecente for questão de adultério, o que não deve ser, no Antigo Testamento o adultério era punido com a morte, então seria um caminho, um entendimento. Se for outra coisa, seria outro entendimento. Mas o fato, que seja lá o que for, a parte tinha o documento legal que comprovava que tinha sido repudiada pelo marido. E também requeria a separação dos cônjuges. Novamente nessa passagem nós voltamos aqui, temos encontrado, tanto no que diz respeito à natureza da comparação do divórcio com o casamento, quanto com relação aos termos empregados na Bíblia, e como com relação nesse texto importante, que mostra a necessidade da separação dos cônjuges. Eu quero enfatizar bem isso. Nem só a separação constitui divórcio, nem só o aspecto legal constitui divórcio. As duas coisas constituem divórcio. Isto é, a separação e o aspecto formal, legal. Agora, observe, meus irmãos, que sem entrar ainda no mérito desse texto, né, interpretar melhor o texto, ou mais minuciosamente a passagem, observem que tudo aqui demanda tempo. O judeu não podia simplesmente dizer, olha, estou divorciado de ti, acabou. Na hora da raiva, né? Da chateação. Em algumas culturas, eu estive lendo, isso ocorria mencionando 3 vezes. A pessoa mencionava isso, declarava 3 vezes. Estou divorciado de você, estou divorciado de você, estou divorciado de você. Eu não sei bem se era só assim rápido, não importa, era uma formalidade verbal. Mas aqui, desculpe a expressão, o caboclo tinha que parar, escrever. Não era simples na época, não. Pega a canetinha aqui, esferográfica, ó, aí papelzinho, nada. Era um processo, nem todo mundo estava afeiçoado e tinha capacitação para pegar um pergaminho, um papiro,
e a pena e escrever nem todo mundo era, o processo de alfabetização não era tão popularizado como é hoje, não. Tomava tempo, o cara tinha que parar e refletir. Quando a gente escreve, está pensando, olha o que eu estou fazendo aqui, né? As consequências disso, tudo. Não era fácil. Além disso, era preciso que ele refletisse bem, porque o que o texto deixa claro, e que o texto quer de fato enfatizar aqui, versículos 1, 2 e 3, as cláusulas condicionais aí, elas estão apenas indicando se acontecer isso. Mas o fato é que o que está estabelecido no texto é que, dadas essas condições, se a mulher repudiada casasse com outro e depois se separasse de novo, divorciasse de novo, e o judeu arrependido chegasse: ô meu amor, que doidice que eu fiz, não devia nunca ter feito uma coisa dessa, eu continuo apaixonado por você, neca, não podia mais. Então pense 2 vezes antes de fazer isso. Reflita bem, porque caso a mulher viesse a se casar, ou fosse repudiada, ou o marido viesse a morrer, não importa, aquele casamento ilegal, não deveria ter ocorrido, não deveria ter acontecido, como a gente vai considerar depois, não está debaixo dos critérios bíblicos para que ele acontecesse, que nós já até adiantamos, a relação sexual ilícita e a obstinação de um cônjuge incrédulo, não era o caso, os 2 eram ali no povo da aliança. Então, não poderia mais se unir novamente. Bom, isso tudo leva, acessoriamente, não é um ponto aqui, mas leva a pessoa a refletir, leva a pessoa a pensar muito bem na seriedade e na gravidade já naquelas circunstâncias, apesar da dureza do coração, apesar da concessão de Moisés. É a essa passagem lá que os fariseus fazem referência quando eles mencionam o fato de Moisés ter permitido, ter autorizado. Moisés não, a ideia deles é que Moisés deliberadamente autorizou. Não, Moisés concedeu. Não que isso representasse de fato a vontade de Deus. E pelo contrário, eles tiram toda a coisa do foco, focalizando a generalidade, a possibilidade de separar, de divorciar por qualquer motivo, quando na realidade não é esse o ponto dessa passagem. O ponto dessa passagem é que é preciso ter cuidado. Quando isso acontecer, como acontecia com toda aquela formalidade que aconteceria, nesses 3 elementos mencionados aí acima na tela, aqui nós temos um alerta: cuidado, porque se isso acontecer, nessas condições não pode casar de novo. Se a esposa se separou, vamos dizer, houve o divórcio, a esposa foi repudiada, ela não se casou com outro, e depois houve arrependimento, que bom, aí pode casar de novo, restabelecer os laços, graças a Deus por isso. Esse é o alvo, esse é o desejo. Em todo o texto, toda a passagem bíblica, esse é o que a gente anela, esse é o que a gente busca, é o que a gente quer sempre, é o que a gente persegue como igreja, sempre a reconciliação. Agora, chegou o ponto em que um dos cônjuges efetuou um novo casamento, aí já não há mais essa possibilidade. Meus irmãos, o tempo já passou, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, adentrando cada vez mais essa questão com a graça de Deus, mas quero apenas, em termos de conclusão, mencionar o seguinte: a Bíblia não instituiu o divórcio, apenas regulou como matéria de fato. Deus não deseja o divórcio não faz parte da sua vontade para a sociedade. No conceito bíblico, o divórcio é o rompimento da aliança de companheirismo que constitui o casamento. Trata-se de matéria legal seríssima, que inclui necessariamente a separação e que será definitiva se uma das partes vier a contrair novo casamento. Deus nos abençoe, nos dê a graça durante esses estudos. Peço que os irmãos continuem orando e refletindo. O que adianta chegar aqui e apenas ouvir, depois não lembrar de nada? Refletindo, lendo as passagens bíblicas
para podermos alcançar uma compreensão bíblica sobre o assunto e a nossa atitude possa refletir a atitude bíblica sobre o assunto, e não a atitude que caracteriza a pessoa iníqua, ou ímpia, ou pagã, aquela que não leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. A Bíblia diz assim, não quero saber, eu vou fazer assim, de outro jeito. Então Deus nos dê a graça, peço a oração dos irmãos por isso. Vamos nos colocar.